Estou cansada de altos e baixos. Estarei numa relação tóxica? Como lidar? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e já sabes, estou tão à nada como tu, mas não te preocupes, não sou eu a dar conselhos, há psicólogos dispostos a ajudar. Neste episódio vamos falar sobre dinâmicas hot and cold, ou em português, quentes e frias. Se gostas de música pop, se calhar já te lembraste da música da Katy Perry, onde ela nos dizia algo como és quente e és frio, és sim e és não, estás dentro e depois fora, para depois nos relatar como discutimos e acabamos, beijamos-nos e fazemos as pazes. Há muitas relações que funcionam assim mesmo. Não há estabilidade, não há um sentimento de segurança, às vezes é muito quente e depois é muito frio. Ainda que muitas vezes estas dinâmicas não sejam construídas de uma forma premeditada, há alguns casos em que sim, em que há uma intencionalidade por trás destes comportamentos. É preciso saber olhar para eles, saber identificar, perceber as motivações e, claro, dicas para lidar. A psicóloga Inês Melo ajuda-nos. Em inglês temos uma expressão para este tipo de relações, chamamos-lhe hot and cold. Em português não me lembro de nenhuma, não sei se existe até, mas podes explicar-me que dinâmica é esta, que comportamentos é que se encaixam aqui? De facto, acho que não existe uma tradução exata, pelo menos não de uma forma muito clara, mas de facto as relações hot and cold são relações caracterizadas por uma grande oscilação no comportamento emocional, no comportamento afetivo, na forma como as pessoas se relacionam, que entra dentro aqui de dois principais polos opostos, que são as fases mais hot, não é? Fases em que existem aqui períodos intensos de proximidade, de paixão, de interesse, enfim, de partilha de momentos de intimidade, não é? E de proximidade, e depois outras fases, que são as fases cold, não é? Em que poderá haver aqui um período de maior distância, frieza, desinteresse. Por exemplo, estava aqui a pensar alguns exemplos. Um exemplo de um comportamento hot poderia ser aqui, por exemplo, demonstrações de amor, o tirar tempo de qualidade para estar com a pessoa, ou seja, tornar a pessoa muito importante no nosso dia a dia, em contraste com, por exemplo, aquelas fases em que a pessoa está mais distante, não tem tanto tempo para estar com o seu parceiro ou com a sua parceira. Portanto, há aqui também alguma falta de comunicação, sensação de algum desinteresse também. Portanto, é essa dualidade. Uhum. E pode-se encaixar aqui nestas relações pessoas que à primeira adversidade terminam a relação ou falam em terminar, portanto, haver não serem necessários motivos muito grandes para se pôr em cima da mesa o término. Isto também se encaixa aqui neste tipo de dinâmica ou estamos a falar de outros comportamentos? Eu diria que sim, eu diria que sim. Eu acho que algumas causas desta instabilidade e de nós cairmos nestes dois polos do hot and cold poderão ser intencionais ou não intencionais. Eu acho que dentro das causas não intencionais poderemos incluir aqui esse tal medo do compromisso ou esta sensação de que é uma coisa cada vez mais típica na sociedade atual, não é? Com o crescimento das redes sociais, com o crescimento das aplicações de encontros, esta sensação de que é tudo tão rápido, incluindo os relacionamentos e as pessoas que eu posso eventualmente conhecer, não é? Que acaba por criar este medo do compromisso e esta dificuldade em lutar quando as coisas se tornam um pouquinho mais complicadas e mais difíceis, e nós sabemos que um relacionamento requer sempre algum investimento, não é? E isto pode estar aqui a acontecer, não é? Ou seja, ao haver aqui algum medo do compromisso, porque de facto há esta sensação de que tudo muda muito rapidamente, incluindo as próprias relações. Então, se calhar, eu ainda consigo encontrar alguém melhor, ainda consigo ser mais feliz, ainda consigo viver coisas diferentes, né? Mas também acho que poderão haver aqui outras questões implicadas, como por exemplo haver inseguranças pessoais, não é? Ou seja, esta instabilidade também pode estar associada aqui a alguma insegurança, muitas vezes até esta procura por aprovação, seguida de momentos de afastamento, pode ter a ver com eu tentar proteger-me emocionalmente, não é? Uhum. Muitas vezes são Alguma pessoas que também. imaturidade emocional também?
Poderá, sim, alguma imaturidade emocional. Muitas vezes são pessoas que também viveram este tipo de relações, por exemplo, com os seus pais ou com as suas figuras de vinculação, não é? Os seus cuidadores. Mas também acho importante trazer aqui esta ideia de que muitas vezes, portanto, estamos aqui a falar destas causas não intencionais, mas muitas vezes há uma intenção, e precisamos de estar muito atentos a isto, acho que isto é extremamente importante. Há uma intenção por detrás desta dualidade, né, desta inconstância e oscilação entre comportamentos hot and cold, que tem mais a ver com a manipulação, não é? Que já podemos estar aqui a falar de relacionamentos mais abusivos, tóxicos. Sim, eu queria ir aí. Como é que identificamos esse comportamento que pode vir de um sítio de insegurança e se calhar a própria pessoa não saber lidar com os conflitos, e quando é que isso se torna um comportamento abusivo? Como é que podemos identificar a diferença entre os dois? Eu diria que tem a ver com o grau de consciência que a pessoa mostra em relação a estes comportamentos, não é? E a forma como ela respeita ou não os limites que nós colocamos, não é? Porque é muito importante nós, estando perante uma situação destas, uma relação deste tipo, nós sabermos colocar aqui alguns limites muito claros, não é? Daquilo que aceitamos ou não aceitamos para nós. Eu diria que é muito importante estarmos atentos a como é que a outra pessoa reage quando eu imponho estes limites e lhe digo que isto me faz sentir desconfortável e que isto não é ok para mim, não é? E perceber também de que intenção é que a pessoa traz em relação a estes comportamentos. Se a intenção é proteger-se emocionalmente, é porque está com medo do compromisso, então será uma coisa, mas se a intenção é manipular-me, fazer-me ceder em coisas que eu não quero ceder, fazer-me sentir fazer-me sentir falta deste bombardeamento de amor seguido de períodos de afastamento para que eu eventualmente possa ceder e fazer aquilo que a pessoa portanto que eu faça, então aí já precisamos de estar mais atentos, não é? E aí já podemos estar perante aqui uma situação de, pronto, de uma relação mais tóxica. Uhum. E se calhar pessoas com outro tipo de perfil, nesses casos, se calhar mais associados ao narcisismo, não sei. Poderá ser, sim. Aliás, são pessoas que, em contraste com pessoas que têm esta forma de se relacionar não intencional, são pessoas que não têm grandes inseguranças, não é? São pessoas muito seguras, ou não. Também pode acontecer serem pessoas que, por terem essas inseguranças, acabam por cair aqui neste comportamento mais de manipulação. Mas, regra geral, à primeira vista, aquilo que nós vemos é que são pessoas mais seguras, pessoas. Se calhar até com esta sensação de grandiosidade em relação aos outros, não é? Que pretendem também diminuir a pessoa com quem estão, não é? Reduzindo aqui a sua autoestima, fazendo com que não se sinta tão segura na relação, para que depois possa então moldá-la e manipulá-la ao seu jeito, não é? Uhum. Sim. Inês, como lidar com isto? Como lidar? Eu diria que a primeira coisa a fazer é, sem dúvida, estabelecer limites claros. Isto é uma coisa que nós não fazemos com muita frequência, porque temos muito esta tendência de, sempre que alguém ultrapassa os meus limites, eu vou arrastando esses limites, não é? Pensando, se calhar foi sem intenção, se calhar não vale a pena estar a falar sobre isso, vou deixar para lá, pode ser que numa próxima vez isto não aconteça. Portanto, temos muito esta tendência para ignorar estas red flags, né, e estas coisas que não são tão ok para nós, nas nossas relações, e isso só faz com que, cada vez que eu arrasto os meus limites, a pessoa percebe que pode ir um bocadinho mais longe. Portanto, eu diria que a melhor forma de lidar com isto é, efetivamente, estabelecer limites claros, e depois não basta só estabelecê-los, não é? É preciso de estabelecer o limite, comunicar esse limite de forma super clara, né? Que também não somos muito claros depois nesta comunicação. Precisamos de comunicar este limite de forma muito clara e, claro, sustentá-la, não é? Sustentar este limite, que é uma coisa que também não acontece, não é? Que é, esta pessoa está a ultrapassar o meu limite, e eu vou só ignorar que isso aconteceu, não é? Nós precisamos de sustentar o limite e, em muitos casos, até aplicar aqui alguma consequência caso a pessoa tenha ultrapassado esse limite, não é? E depois também acho que é muito importante o autoconhecimento, ou seja, eu perceber quais é que são os meus próprios padrões de comportamento e de pensamento e porque é que eles me influenciam a ficar neste tipo de relações ou a aceitar este tipo de relações, porque é que eu estou a aceitar alguém que ora está, ora não está, ora fica, ora não fica, é muito quentinho, muito frio, não é? Porque é que eu estou a aceitar isto na minha vida, se isto é um padrão recorrente ou não, portanto o autoconhecimento é extremamente importante neste sentido, para que eu possa depois também identificar quando isto está a acontecer, e conseguir eventualmente mudar aqui a forma como eu me relaciono. E a terapia pode ajudar muito neste sentido.
Posto isto, se queres que as coisas andem mais ali pelo morno e não tanto pelo muito quente ou muito frio, é melhor começares a impor limites e, claro, a cumpri-los. Não adianta dizer que não aceitas mais um determinado comportamento se, na verdade, o vais continuar a aceitar.